vai surpreendendo a gente aí com tantas coisas. Às vezes a gente pensa que está tudo sob controle. Isso me lembra de uma palestra recente que eu assisti com um dos grandes criadores da PNL, Robert Dills, que cita Steve Gilligan, que é um outro grande da PNL, quando ele diz que bom que as coisas estão boas para você, porque viver significa lidar com desafios. Né? E se você acha que está tudo bom agora, é por vir esse momento. Porque vai vir uma tempestade, aí vai vir uma outra coisa ali. Porque assim, a vida é assim. Né? Já perguntaram para o Richard Bandler, o pai da PNL, né? Qual é a causa dos problemas das pessoas? Ele diz nascimento. Basta você nascer que você os terá. Então, outro acidente, ela de novo se vê lá flutuando e tal, e se dando conta de novo, né, de uma estabilidade. Chega num outro momento, está fazendo algo bom que lhe gerava conhecimento, relações, e, enfim, uma série de coisas, e ela de novo se vê meio que, já passei por isso antes ou não, e tal. Ela para numa outra praia e ela descobre, de repente, que ela abriu bem os olhos, mas todo mundo com os olhos puxadinhos, assim. Ela foi parar na velha China. E as pessoas cuidam dela, etc. E tal. Logo assim que ela se recupera, alguém diz para ela: a senhora precisa ver o imperador. A senhora precisa ver o imperador. Mas por quê? A senhora tem que ver o imperador. A pessoa se perguntar, talvez, se tinham feito alguma coisa errada. Mas, enfim, ela, tá bom, vou ver o imperador e tal, arranjar alguém para interpretar a diferença da linguagem. Né? E ela chega lá para ver o imperador, e o imperador pergunta: senhora, a senhora sabe como construir uma tenda? Ela para, olha uma tenda, ela dá um passo atrás. Eu nunca construí uma tenda. Nunca fiz isso. Mas não era uma tendinha, não. Ele queria uma espécie de palácio na forma de tenda para o verão, uma coisa grande para toda a corte, convidados e tal, ficar ali, com vários tipos de ambientes específicos. Não era uma tendinha quadradinha, um chapéuzinho, não todo que a gente põe na entrada de alguma coisa. Era uma coisa, né, mirabolante. Ela deu um passo para trás e ela começou a se dar conta de várias coisas. Primeiro, ela começou a lembrar que a referência que ela tinha dentro da mente dela para a tenda, ela volta lá no mundo árabe e descobre que ela viu tendas de tamanhos, formas, tecidos diferentes. Tecidos. Ela se dá conta que ela aprendeu nessa vida dela a fazer tecidos de diversas formas, com tramas diferentes, de vários tipos diferentes. E como é que eu vou sustentar isso? Ela se deu conta que ela podia fazer máscaras de maravilha. Então ela juntou todas essas coisas que ela aprendeu aqui e ali, e que aparentemente se perderam. E juntando tudo isso, ela se deu conta de que, apesar dela nunca ter feito uma tenda antes, ela tinha todo o conhecimento, todos os recursos já dentro dela, disponíveis para que ela pudesse construir a mudança necessária e fazer a tenda lá para o imperador. E assim ela fez, mobilizou pessoas do imperador com todos os recursos para ela, e ela conseguiu fazer uma tenda maravilhosa, foi uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E o imperador ficou extremamente agradecido por ela ter feito isso. E perguntou: a senhora pode pedir que eu faça a senhora que a senhora quer entrar no navio e ir embora? Ela disse: não! Navio não. Provavelmente ela desenvolveu uma fobia, né? Enfim, não sabemos, né? Mas ela disse: não, eu quero ficar aqui. E queria ficar bem aqui, terra firme, quietinha, coisa e tal. E aí ela não é boba nem nada, ela casa com o filho do imperador, né? Falando em netas, né? E ela é feliz até o resto dos seus dias. Então, eu fico me perguntando o que vocês já fizeram em termos de conexões disso tudo, com o que a gente está falando aqui sobre PNL, com esse tema que a gente vai falar aqui, que é PNL, medos, fobias e ansiedade. Quando eu vi esse nome grande, eu comecei a ficar ansioso, como é que eu ia trabalhar todas essas coisas aqui com vocês. Na verdade, quer fazer nosso coffee break só para eu... 10h40. Na verdade, assim, todas essas coisas são parte de como nós estamos estruturando as coisas dentro da gente. Isso é abordado ao longo da formação de programação linguística, no practitioner, no master, no trainer, no coaching e tal, de N maneiras diferentes.
Né? A gente tem aqui até o meio-dia, né, para fazer com que muitas dessas coisas já diferentes sendo processadas nas mentes, pelo menos de vocês que ouvem e vão reproduzindo essa mudança de alguma forma aí, possam levar alguma mensagem sobre isso. Eu vou fazer uma palestra evidentemente prática. Eu só vou fazer um enquadramento inicial de alguns conceitos essenciais e nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar aqui, eu vou pedir alguns voluntários, nós vamos trabalhar aqui, trabalhar ali, trabalhar ao mesmo tempo. Nós já começamos a trabalhar há muito tempo, desde o início da palestra, não é Masters em PNL. Nós estamos aqui já trabalhando, juntando todas essas coisas que começou lá com o Mike, já estão sendo processadas aqui de alguma forma ali dentro, e vão continuar, mas vocês vão ver isso de uma maneira mais explícita aqui. Tem algumas coisas bem específicas que a gente vai falar. Claro que eu poderia dar um curso inteiro sobre isso aí, de meses, né? Mas hoje aqui a gente vai dar uma mensagem, trocar uma ideia sobre isso com vocês e tal. Rapidamente, eu quero só me apresentar um pouco mais para vocês. Eu tenho 25 anos de estrada aí, no curso de palestras. Eu comecei falando sobre hipnose, estudando hipnose com 13, 14 anos de idade. Estudei outras coisas ligadas ao desenvolvimento humano, no Brasil e tal. Depois fui me formando em psicologia. Estudei psicologia, nunca consegui ser um psicólogo tradicional, porque eu já lia sobre física quântica, paradigmas e tal, então eu não conseguia usar um modelo que reduzia a personalidade humana a uma bomba hidráulica, que é o modelo freudiano, ou um iceberg também. Freud é um cara maravilhoso, fantástico, incrível, e a contribuição dele é inegável, fantástica. Mas o mundo continuou depois disso. Então, tudo isso que apareceu naquele filme, que muitos de vocês já devem ter visto, Quem Somos Nós, que fala sobre aquela coisa, né, da física quântica, e tal, eu já lia no Friedrich Capra, com 16 anos de idade, num livro chamado Ponto de Mutação. Então, eu nunca consegui ser um psicólogo tradicional, mas ainda não tinha essa ferramenta da PNL. Comecei a trabalhar, atender com resultados já bem mais bacanas do que outras pessoas, porque eu não ia naquela linha tradicional. No entanto, quando eu descobri a programação neurolinguística, eu até falei para o pessoal aqui que fez o master comigo, aqui, como é que eu falava do reenquadramento, né? Que o primeiro reenquadramento que eu tive que fazer na minha vida foi a PNL, porque a primeira vez que eu ouvi PNL, como assim programar pessoas? Como assim? Não pode, isso está errado. Então, sem saber o que era naquela eloquência, aquela ignorância, às vezes, nos dá, porque a gente não conhece e fica falando daquilo que a gente não conhece, né? Eu vociferava contra a programação neurolinguística, dizendo que era impossível, que era um absurdo programar pessoas, sem ter ainda aprendido que programação é um nome, apenas um nome, né? E tem a ver com um contexto também quando surgiu. Que a PNL surgiu nos anos 70, quando a coisa do computador começou a aparecer. Então, usou-se o nome de programação neuro, né? Neuro porque lida com o cérebro, com o sistema nervoso. O que a PNL faz não é trabalhar com modelos abstratos de pensamento. A PNL trabalha com conhecimento de como o cérebro funciona. Então, alguns exercícios, você faz algumas coisas da maneira e na sequência que você faz, ajudam com que o cérebro processe já, de modo diferente, coisas que estão acontecendo com vocês. E linguística tem a ver com tudo quanto é tipo de linguagem, com tudo aquilo que a gente fala, não só a linguagem daqui, mas principalmente a linguagem daqui, do corpo. Né? O que o corpo diz, o que o corpo faz, o que a gente expressa e aprende de várias maneiras diferentes, de várias formas. Né? E programação no sentido de mover daqui para ali. Né? Porque a PNL, sim, tem algumas coisas que são orientadas, que são estruturadas. É diferente de uma sessão com um framing aberto, onde você fala, e às vezes passam 20 anos e você não trabalha uma fobia. E muitas vezes a gente trabalha isso numa sessão, meia sessão. A gente trabalha o impacto de uma fobia no vida de uma pessoa. Né? Nós fizemos um programa aqui, filmamos inclusive aqui para a Rede TV ano passado, sobre medo de dirigir, foi muito engraçado. Isso está no meu site, no YouTube. No meu site tem mais de 400 vídeos. Tem muita coisa que a gente faz aqui nos nossos cursos. A minha missão, a minha forma de divulgar isso para as pessoas. Já me acusaram de prostituir a PNL por conta disso, né? Como a gente sempre pode gerar novas coisas, né? Mas eu coloco técnicas, uma série de coisas assim, está lá no canal do vídeo. Então, algumas pessoas tinham medo de dirigir, e então estão fazendo uma reportagem sobre isso. Será que a PNL pode ajudar as pessoas a parar de ter medo de dirigir? Né? Então, eles apresentaram antes um grupo que tem muito sucesso, que a pessoa fica 2 anos
num processo terapêutico.